comentar um pouco sobre o testemunho da irmã Jéssica. Por quê? Porque a amiga dela, né, a diaconisa Lorena, ela veio nos visitar na terça-feira retrasada, passada, e Deus moveu poderosamente aqui, e a direção do Senhor na vida dessa irmã, dada através da vida da missionária Sandra, foi de que nós fôssemos à casa de banho e que ela abaixasse as calças e a gente ungisse toda a perna dela. E assim nós fizemos. Foi eu mais a irmã Norma, nós fomos à casa de banho e lá nós começamos a orar e ungir a perna da irmã. Quando chegou na parte de baixo, do joelho para baixo, eu assustei, porque a perna dela estava muito endurecida, muito inchada, roxa. Então, assim, eu vi a gravidade da situação num toque. Eu vi que a perna dela não estava normal, tinha durões, não é? Então, na direção dada ao Senhor para a vida da missionária, na vida dessa irmã, foi de que nós orássemos e repreendêssemos e ungisse a perna dela. E ela veio aqui e nós cremos que a oração tem poder. E eu fiquei muito feliz porque é um testemunho maravilhoso. O Senhor, Ele tem operado grandes coisas, né, através do círculo de oração. No círculo de oração nós temos visto mulheres testemunhando, e isso enche meu coração de alegria. E eu gostava que a igreja sentisse essa alegria, porque é um trabalho feito, nós estamos sempre correndo atrás desse trabalho para que o Senhor venha ser glorificado, e Ele está sendo glorificado através de poder, através do poder dele. E é isso que nós queremos como igreja, ver o poder de Deus ser manifestado no nosso meio. Porque entre a gente falar do poder e vivenciar esse poder é outra história, não é? A gente ouvir alguém testemunhando e a gente chegar e ver Deus fazendo é outra coisa. Então eu fiquei muito feliz, né? Eu ia até perguntar para você por mensagem como é que estava a irmã Lorena. Então Deus é perfeito em tudo que faz. Estou muito feliz com o testemunho dela e que ela possa contar muitos e muitos mais. Amém? Amém, glória a Deus. Irmãos, eu queria que vocês abrissem comigo lá em Jeremias 23, 29. Jeremias 23, a partir do 29. Amém? Vamos folhear um pouquinho hoje. Deus seja louvado. Jeremias 23, 29 vai dizer assim: não é a minha palavra como fogo? Pergunta o Senhor. E como martelo que despedaça a rocha? Não é a minha palavra como fogo? Pergunta o Senhor. E como martelo que despedaça a rocha? Aleluia. Essa passagem eu vim estudando todo o capítulo de Jeremias 3, mas eu foquei nesse versículo, porque é nesse versículo, baseado nesse versículo sobre fogo, que o Senhor quer falar conosco nessa noite. Se você observar no decorrer da Bíblia, nós vamos ver que a palavra do Senhor recebe alguns sinônimos. Nós vamos ver como é proferida a palavra de Deus. Aqui, nessa passagem de Jeremias 23, nós vemos que a palavra de Deus, ela é representada aqui como um martelo. Depois nós temos a palavra de Deus representada como uma espada, que está lá em Hebreus 4:12, que vai falar que a palavra do Senhor, ela é viva e eficaz, penetrante como uma espada que corta dos dois lados, né, os dois gumes e os dois lados, mais eficaz. Nós vamos ver o desenvolver da palavra em Hebreus 12 falando que ela penetra entre a alma, entre o espírito, e ela traz discernimento, não é, dos pensamentos do coração de um homem. E a palavra aqui é representada como uma espada. Também nós vamos ver ela representada como uma
quando você lança e ele frutifica. Ela é representada como um alimento. E entre todos esses sinônimos que eu citei aqui para você, a palavra também é representada como um fogo. Aleluia! E eu quero falar mais um pouco sobre esse fogo hoje. E por que eu quero falar sobre esse fogo? Porque o Senhor, Ele nos direcionou essa semana a respeito dessa campanha, né? E a campanha, ela traz simbolicamente um fogo para nós. E o que é esse fogo? E por que o fogo ele é tão falado dentro do nosso meio? Aleluias! E há várias passagens na Bíblia que retratam o poder de Deus se manifestando em fogo. Quem lê o Antigo Testamento e lê o Novo Testamento vai ver que muitas vezes o poder de Deus é representado através do fogo. Amém? Nós podemos ver que no Antigo Testamento, lá em 1 Reis 38, vai falar sobre o consumir holocaustos. Que Deus ele veio com grande poder e fogo e consumiu com fogo o holocausto. Vai falar também em Gênesis 19 e 18, vai falar 18 e 19, que ele destruía cidades. Nós vemos a história de Sodoma e Gomorra, que o Senhor destruiu com fogo e com enxofre. Imagina uma cidade ser destruída, duas cidades ser destruídas com o fogo do Senhor. É uma manifestação do poder de Deus. Nós vemos também no Antigo Testamento, eu falo muito sobre isso aqui, às vezes até enfadonho, porque eu estou sempre falando, porque eu fico encantada com o movimento do Senhor a respeito da coluna de fogo, né? Que a coluna guiava ele de noite, de noite aquecia, de dia refrescava. Eu amo, porque é uma manifestação, é uma coluna que andava com eles quando eles saíram do Egito. Nós vemos aqui a manifestação do poder de Deus através do fogo. Aleluias. Nós vemos que o profeta Elias, não é? Diante dos profetas de Baal, ele pede ao Senhor que caia fogo do céu e que consuma eles. Aleluia. Está lá em 2 Reis 1:9. Então a Bíblia está repleta de manifestações do Senhor através do poder dele no fogo. Então muitas vezes quando nós estamos aqui, Senhor, que venha o teu fogo, que venha o teu fogo, nós estamos falando, Senhor, manifesta o teu poder, manifesta o teu poder, manifesta o teu poder, porque o poder do Senhor vem através do fogo. E eu não podia deixar, nem esquecer de ressaltar, dentre todas essas manifestações do Senhor que eu falei para vocês aqui agora, a respeito de duas que para mim é extremamente especiais, que eu falei na terça-feira, que foi o Senhor se apresentando a Moisés através da sarça ardente. Aleluia, Deus. E toda vez que eu lembro deste versículo, eu me ponho nele, porque eu fico imaginando, Senhor, vá que eu estava lá, Senhor, apacentando as ovelhas, Pai, e aí o Senhor aparece com uma chama de fogo. Você consegue imaginar uma árvore, vai lá uma oliveira, consegue imaginar uma oliveira, como é que é outra, alfarrobeira, né, que tem muito aqui nessa altura, com fogo, e a alfarrobeira está intacta, não se queima. Você não ia ter curiosidade como Moisés teve? Como Moisés eu ia ter muita curiosidade. E eu falei isso aqui na terça-feira. Moisés ele foi se atentar para olhar, na terça-feira, Moisés foi se atentar para olhar e o Senhor admoestou ele dizendo, Moisés, Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque estás a pisar em terra santa, né? E essa parte particularmente o Senhor fala comigo assim, que nós cristãos, ou nós que andávamos outra hora no pecado, no mundo, nós podemos sim vir como nós estamos, com as nossas mazelas, com as nossas bagagens, nós podemos sim vir com os nossos traumas, com os nossos maus feitios, nós podemos sim vir com o nosso ego, nós podemos sim vir com o nosso caráter corrompido pelas coisas desse mundo, mas para entrar na presença do Senhor, nós temos que tirar a sandália, a sujeira, a sujidade e deixar para trás. Glória ao teu nome, Deus, aleluia. É um progresso, é uma mudança e ela tem que ser notória na nossa vida como cristão.
estão. É uma coisa eu vir e deixar esse progresso acontecer de forma que as pessoas vejam que eu estou sendo moldada pelo Espírito. Outra coisa é eu vir e permanecer como eu estou. Há louvores que nos remete lá no passado. E enquanto a missionária Sandra louvava aqui, mas o nosso irmão, um desses louvores, eu voltei lá no passado. Há 2 louvores que me fazem muito voltar no passado. E toda vez que eu volto no passado, eu vejo o quanto Deus me mudou. Sabe? Eu lembro que eu ia daqui para Faro, conduzindo, porque eu trabalhava lá numa loja como vendedora nos tapetes, né? E eu ia daqui para Faro, e nessa altura que eu voltei para Jesus, que eu me reconciliei, quase 18 anos atrás, eu estava com muito medo, eu era muito bebê. Eu vim de uma família evangélica, mas eu me perdi na caminhada com 15 anos. Então eu era muito madura, como se diz. Então eu lembro que o que me ajudou muito no princípio foi os louvores. Porque imagina, eu era jovem, estava sozinha nesse país basicamente, casada com meu esposo, e fico sabendo de um monte de coisa ruim que estavam tentando fazer para mim, como bruxarias e mais bruxaria. O povo não desiste de fazer bruxaria, continua, mas pronto, amém, Deus vai guardando, porque agora o diabo não pode mais tocar, porque eu estou guardada. Mas naquela altura eu não estava guardada, porque eu estava na desobediência, eu estava afastada dos caminhos do Senhor. E aí, quando eles cantavam aqui, no Santo dos Santos, né, a fumaça me esconde, só os teus olhos me veem. Naquele momento eu me sentia sozinha. E eu lembro que eu ia louvando esse louvor e eu falava assim: Senhor, só os teus olhos me veem. E eu queria me esconder na fumaça do Senhor. E eu me sentia perdida. E eu falava: Senhor, o que está se passando aqui? Né? E o Senhor falava assim: debaixo das tuas asas é o meu abrigo. E eu ia todos os dias para Faro louvando esses louvores. E esses louvores foi um marco na minha história, porque conforme eu ia ouvindo, eu ia me mentalizando que só o Senhor Ele é meu abrigo. Que só o Senhor é o meu abrigo. Que só o Senhor é meu abrigo. Que eu posso estar sozinha, mas que debaixo das asas dele eu estou guardada e segura. Quantas vezes nós nos sentimos sozinhos? E muitas vezes nós nos sentimos sozinhos estando rodeados de pessoas. Mas estamos nos sentindo sozinhos. Aí o Senhor vem dizendo: olhe para os montes, de onde me virá o socorro. O socorro vem dele, glória a Deus, do Criador dos céus e da terra. Isso foi o que foi me sustentando e me ajudando na caminhada. E algo que eu tinha muito particular com o Senhor, eu sempre pedia uma amiga. Eu falava assim: Senhor, eu quero uma amiga do fogo perto de mim. Então quando Deus levava uma, eu já me preocupava. Eu falava: Jesus, traz outra. Porque eu queria ficar com alguém que me puxasse para Cristo, que me puxasse para esse fogo, para a palavra e ir entrando, porque tudo era muito novo para mim, não é? Mas eu tinha essa sede do Senhor, essa vontade, eu não sei explicar, mas era uma sede insaciável. Parece que quanto mais eu entrava, mais eu queria entrar. E meu esposo, ele falava uma frase que eu achava muito engraçada. Ele falava assim: no começo você estranha, mas depois você entranha. E eu achava engraçado ele falar isso. Eu falava: glória a Deus, pô, tá estranhando, mas pelo menos está entranhando, está entrando. Glória a Deus. Então, há coisas que vai nos fazer lembrar do passado e ver que do tempo de lá para cá, o quanto nós progredimos. E essa progressão, ela é progressiva, ela é dia após dia. Mas eu sempre fui muito ansiosa nesse sentido, eu queria tudo do dia para a noite. Não sei vocês, mas eu era assim. E eu sofria por isso, porque eu me cobrava muito. E eu falava: Senhor, eu quero. E às vezes eu ouvia alturas que eu ficava insatisfeita, porque eu queria no meu tempo. Muitas vezes eu chorei e falei: papai, tudo me dá. Que nem filho beberrão que chora nos pés do seu pai. Deus, eu ainda não tenho. O Senhor ainda não me deu esse dom. O Senhor ainda não fez isso comigo. E aí quando eles iam cantando no Santo dos Santos, o Senhor fez me olhar lá atrás. Aí eu vi aquele cartaz. Eu falei: obrigada. E pensei: se o meu avô estivesse vivo hoje, ele ia ficar orgulhoso.
de ver que, independentemente do lugar onde nós estamos, a palavra do Senhor é que me mantém de pé. Aleluia a Deus. Meu avô era evangelista e ele andava grudado com os pastores e ele não está mais entre nós, mas eu sei que ele teria muita alegria em ver que eu permaneço presente, que o Senhor me resgatou das trevas e me trouxe para a luz. Glória a Deus. E essa sede tem que estar gerando em nós o tempo todo, essa sede. Essa sede ela tem que brotar, e essa chama que se mantém viva em nós. Então, eu quis falar para vocês de Moisés, por quê? Porque nós temos que voltar na altura e entender o texto. Imagina essa visão miraculosa que ele teve e que chamou a atenção dele. E você vê o Senhor se manifestando como uma sarça ardente. Quem não chamaria atenção? Só que o Senhor está querendo falar conosco nessa noite, olha, vem como você está mesmo, mas não permaneça como você está. Aleluia a Deus. Deixa o fogo te moldar. Deixa o fogo te moldar e te transformar. Depois, a segunda, eu falei da primeira, que dentre as outras todas a respeito aqui do fogo, me chamou a atenção. E a outra foi que, lá em Mateus, eu quero falar da outra para vocês, que está no Novo Testamento já, que é em Mateus 3:11, que já vai dizer assim, essa daqui vai falar no Novo Testamento sobre a vida e a volta de Jesus. E eu, em verdade, vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, Glória a Deus. e cujas chinelas não sou digno de levar. Aleluia. Ele vos batizará com o Espírito e com fogo. Eu trouxe do Antigo Testamento de Moisés e agora eu trago para vocês do Novo Testamento, João Batista mencionando, falando que viria um após ele, mas que esse não batizaria só com água, e sim com o Espírito Santo e com fogo. Aleluia a Deus. Aleluia. E nós precisamos entender bem o que é esse batismo, o que é o Espírito Santo. Esses exemplos na Bíblia que eu trouxe para vocês me ensinam e nos ensinam o poder do fogo. E como ele vem em forma de quê? Como é que o fogo ele vem no nosso meio? Ele vem em forma de quê? E eu separei para vocês entenderem. Ele vem como forma de poder, ele vem como forma de destruição e de purificação. Aleluia. Porque de todos esses exemplos, o Senhor consumiu o holocausto. Uma forma de poder, de consumir, né? Depois ele vem com forma de destruição. O Senhor destruiu os impiedosos de Sodoma e Gomorra. Depois eu trouxe de purificação. Por quê? Porque todos os sacerdotes naquela altura, é um exemplo, tinham que se purificar, se santificar. O que nós hoje fazemos como cristãos? Nós não vemos simplesmente aos cultos. Nós temos que ter uma vida diária na nossa casa de purificação. Aleluia, glória a Deus. Então esse fogo do Espírito Santo, ele faz isso em nós. Ele quer tirar da nossa carne toda impureza. Ele quer tirar da nossa carne tudo aquilo que está incrustado na nossa alma, nas nossas emoções, no nosso sentimento, nos fazendo parar. Glória a Deus. Então o fogo, ele vem de forma poderosa como poder, destruição e purificação. Agora pensa comigo. Se o fogo é representado como uma forma de poder, vocês estão entendendo? O fogo, ele vem representado como uma forma de poder. Se o fogo vem representado como uma forma de poder, quando nós recebemos o batismo com o Espírito Santo e fogo, que João falava aqui em Mateus 3:11, né? Que João fala que manifestamos também esse poder em Deus nas nossas vidas. Ele vai falar aqui, ó. Em verdade, eu os batizo com água para arrependimento. Para arrependimento. Mas aquele que vem após mim é mais poderoso. Quer dizer, eu estou pequenininho perto daquele que vem após mim. A cuja qual as chinelas eu nem sou digno de carregar, de tão santo que ele é. Aleluia. Aleluia. E ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Quer dizer, se o fogo vem representando como poder, se o Espírito
Santo estiver sobre mim, o que eu tenho? Esse poder. Eu vou ter esse fogo. E é por isso que nós estamos orando. O tema da campanha não é Senhor, aviva em nós, né? Aviva esse fogo do Espírito em nós. Aleluia, glória a Deus. Aí eu trouxe aqui um versículo que é o Mateus 3. Pode abrir aí. Vamos folhear comigo. Obrigada, Miss. A Miss, ela estava gravando com a luz e eu estava aqui canteada. Glória a Deus. Ela tirou a luz. Amém. Olha só, Mateus 3:13. Então veio Jesus da Galileia ter com João, junto do Jordão, para ser batizado por ele. Mas João se opunha, dizendo: eu é que careço ser batizado por ti, e vens tu a mim? Quando Jesus ele vai até o Jordão, porque ele queria dar um exemplo, e João ele se opõe porque ele se acha indigno. Quem sou eu para batizar Jesus? Quem sou eu? E olha que ele tinha sido preparado, separado para abrir o caminho, e mesmo assim se sentiu indigno. Imagina, você nasceu só para preparar o caminho para ele, e mesmo assim ele não se sentiu merecedor de tal coisa. E aí ele fala: quem sou eu? Aí Jesus vai e diz, porém, assim para ele: ó, deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele permitiu. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram o quê? Os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como uma pomba, e vindo o quê? Sobre ele. E eis que uma voz do céu dizia: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Aleluia, glória a Deus. Nessa passagem nós vemos um exemplo forte de como o Espírito Santo, de como ele batizou Jesus. Jesus ele vai para ser batizado, não é? E aí vai dizer que os céus se abrem e vem uma pomba sobre ele, que é a representação do Espírito Santo de Deus. E a pomba vem sobre ele, e a voz do Senhor ainda por cima confirma: este é o meu Filho amado, a quem me comprazo. Aleluia. Agora, se você observar Jesus a partir desse momento, a partir do momento em que ele foi batizado no Jordão, você vai ver que o ministério dele começou a andar com grandes prodígios, milagres. Nós vemos na caminhada de Jesus grandes manifestações de poder na caminhada enquanto o quê? Enquanto homem. Se você ler os 4 evangelhos, você vai ver Jesus curando, você vai ver Jesus repreendendo os demônios, você vai ver Jesus libertando, você vai ver Jesus fazendo e desfazendo, parando o mar, a ponto de que os discípulos falam assim: mas quem é este que até o mar lhe obedece? Aleluia, glória a Deus. Aleluia. O poder de Deus estava sobre ele como homem, enquanto homem. Nós somos o quê? O que nós somos? Homens. Carne. E o Senhor nos disse assim: olha, eu vou para o meu Pai, mas eu vos deixo o Consolador. Esse Consolador é o Espírito Santo. Nós andamos na presença do Senhor buscando a presença do Espírito Santo. Se o Espírito Santo pousou em Jesus e ele pousa e ele está dentro de nós, o que faremos nós então? Enquanto homem, nós precisamos nos conscientizar disso. Nós estamos aqui usufruindo de uma grande dádiva, o poder de Deus. Você olha assim e fala assim: eu sou uma mera humana. Você é uma mera humana cheia do Espírito Santo, cheia do poder, cheia do fogo, e cheia da glória, e cheia da unção, e cheia da graça. Aleluia! Porque do que adianta nós estarmos aqui se não for para buscar essas coisas? Eu quero mais de Deus.
Eu quero mais de Deus. Eu lembro que eu fazia cartas para o Senhor, porque era para eu não me esquecer. E eu pedia: Senhor, me dá o dom de discernimento de espírito. Senhor, me dá o dom de discernimento na oração. Senhor, abre minha visão. E eu ia pedindo: Senhor, me dá os dons das línguas, de interpretar as línguas. E eu lembro que eu escrevia tudo. E de vez em quando eu vou lá nas cartas para recordar o que Deus já me entregou. Nós temos que desejar as coisas do alto, né? A terra não nos oferece nada além de dor. Então buscar primeiro as coisas do alto, as coisas do Senhor. E esse tempo aqui, gente, boa, passa fugindo. Falando do pregador que teve aqui há 17 anos atrás, dá para acreditar no trem desse? Vou ver o homem de novo, depois de tantos anos. Ele virou para mim e falou assim: eu continuo doido do mesmo jeito. Eu, glória a Deus, porque é doido em Cristo. 17 anos ele manteve-se na presença do Senhor. Amém? E é bom falar que durante esses anos eu também me mantive. Glória a Deus. É isso que nos mantém de pé. É a satisfação de estarmos, mesmo às vezes cambaleando, mas continuamos, persistimos, perseveramos, não recuamos, não voltamos para trás. Porque Deus não tem prazer nos que recuam. O Senhor não está nisso. Porque o ideal do Senhor é que a gente venha até completar a boa obra dele, até a vida de Jesus, aperfeiçoando em nós a boa obra dele. Amém? Olha só, eu vou tentar que não me fugir muito, né? Como nós estamos falando de batismo, e eu trouxe o exemplo quando João batizou Jesus. E por que eu trouxe? Porque para mim a Bíblia é o melhor exemplo que nós podemos seguir. É a melhor experiência que nós temos na Bíblia de uma pessoa que foi batizada enquanto adulto. Jesus. Aí eu quero falar um pouco para vocês, para nós distinguirmos um pouco sobre esse batismo que João falava. Eu separei ele em 3 etapas. Eu quero falar para você que o primeiro batismo é o de conversão nas águas, a qual João estava autorizado a praticar, assim como muitos pastores e ministros estão autorizados a batizar. Esse batismo de conversão feito nas águas depende propriamente de quem? De quem vai ser batizado. Não é? A pessoa que reconhece que precisa de mudar, que precisa de um verdadeiro arrependimento dos seus atos, abandonando o pecado. Na verdade, esse batismo, ele é um batismo de morrer para o velho homem e nascer um novo homem em Cristo, mediante a fé. Esse batismo nas águas que João praticou e fez em Jesus é todo o batismo que nós como cristãos fazemos. Eu lembro que eu tive a oportunidade de batizar, porque eu fugia do batismo, porque eu, quando criança, aprendi o poder do batismo. Então, eu não me sentia preparada para batizar. E toda vez que eu afastava e voltava para a igreja, os irmãos queriam me batizar e eu fugia. Quando eles vinham tentar me batizar, eu fugia. Eu falava: não estou preparada. Porque eu morria de medo de batizar e me desviar outra vez. Porque eu fiquei 10 anos da minha vida oscilando, né? No meio do muro, assim. Nem lá, nem cá. Nem quente, nem frio. Era bem morninha. Então, esses 10 anos que eu passei oscilando, quando vinham para me batizar e eu ainda pensava: não, vou me batizar, eu fugia. Eu ficava com medo. Porque eu entendi a responsabilidade do batismo. Porque eu sabia que o dia que eu me batizasse ia ter que ser para sempre, até a vida de Jesus. Aleluia. E quando o Senhor me resgatou aqui em Portugal, que eu vim muito doente para o Senhor, né? Eu não vim por amor, eu vim pela dor. Hoje, graças a Deus, eu vim por amor. Aleluia. Mas na altura eu vim pela dor. Depois de 1 ano, o Senhor me entregou 2 bênçãos. Foi a gravidez, que os médicos diziam que eu não podia. E eu me batizei com 2 meses de gestação. O meu milagre já estava na minha barriga. Aleluia. Então foi um momento que me marcou demais. Eu louvei tanto a Deus porque eu estava tendo a oportunidade de batizar com meu filho dentro de mim. É o Eniel mais velho. E foi lindo, foi lindo. E até hoje eu estou aqui. Aleluia. Então, por um lado,
eu temia o batismo, porque eu não queria fazer coisa errada. E por outro lado, assim que eu pratiquei, a palavra do Senhor se cumpriu. Eu não saí da presença dele. Porque é importante o nosso arrependimento quanto homens no pecado, quanto mulheres no pecado. Esse é o primeiro batismo, o batismo nas águas. Eu quero falar para você do segundo batismo, que é o que João também fala, o batismo com o Espírito Santo, que basicamente é a confirmação de uma nova vida em Cristo. O batismo com o Espírito Santo, não é? É a confirmação de uma nova vida em Cristo. É a confirmação de que você está adquirindo um nível superior de intimidade com o Senhor. Na busca, no jejum, na oração, se separando da sujidade desse mundo, se consagrando contra o pecado. O batismo com o Espírito Santo é a confirmação de uma vida de relacionamento com Deus. É isso. É você, na verdade, morrer para o mundo e nascer. Não, esse é o primeiro. Batismo com o Espírito Santo é uma referência de uma vida de separação e santificação. Eu busco as coisas do alto, eu não busco mais as coisas da terra. Eu busco a presença do Senhor, eu não busco mais a discoteca. E assim vai. Aleluia. Então, olha que alegria. Quando tem jovens, a gente fica ansiosos, né? Pedindo para que eles sejam batizados pelo Espírito Santo. E por quê? Porque é a certeza de que eles estão tendo uma vida com Cristo. É a certeza de que eles estão se santificando para entrar cada vez mais na intimidade com o Senhor. Não percam isso. É lindo de ver. Depois nós temos o terceiro batismo, que é o Espírito Santo e fogo. E eu separei ele aqui. O batismo do Espírito Santo e o fogo é uma prova. Vai ser uma prova? Como assim uma prova? É uma prova de fogo em ação. Quer dizer, a prova do seu poder. Por que é uma prova de poder? Porque tudo aquilo que eu disse no princípio a respeito do fogo refere-se a poder. Então, quando nós somos batizados com fogo, nós vemos a ação do Espírito Santo se materializando, como fez com Jesus, pousando em Jesus, né, se materializando através de nós em fé, para realizar o quê? Grandes feitos, grandes coisas, né? Em um propósito divino, porque na humanidade. Você não foi mero acaso do destino. Muita gente fala, eu nasci para nascer. Eu fui um descuido da minha mãe com meu pai. Eu fui um erro. Não, você nasceu porque assim Deus permitiu e porque Ele tem um propósito na sua vida. E todo o propósito que nós vemos com os homens de Deus na Bíblia é sempre para um efeito mútuo, nunca é só para ele. Um exemplo disso é Salomão. Salomão, ele pede sabedoria para governar um povo. E foi isso que agradou ao Senhor, porque ele não pediu só para ele. E por causa dessa ação dele, Deus deu tudo para ele. Deu muito mais além daquilo que conseguimos pensar ou imaginar. Então, quando nós somos batizados com fogo, vemos a ação do Espírito Santo se materializando através de nós em fé, para realizar grandes coisas. Não é pequenas, são grandes coisas. O que Jesus fez não foi grandes coisas, grandes feitos, né? Esse batismo, ele está associado a Jesus por quê? Porque João Batista vai dizer que quem é que faz esse batismo? Jesus. Só ele vem, ele é mais poderoso do que eu, e ele vos batizará. Homem não faz, só Jesus. Aleluia. Ele fala, e ele é mais poderoso do que eu, e ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Esse batismo está associado a Jesus, e ele tem poder para fazer em você. E quando ele te batizar no fogo, você vai ver, você vai pôr em mãos, demônios vai fugir. Você vai pôr a mão, enfermos serão curados. Você vai pôr a mão, pessoas com espírito de morte viverão.
eu sou capaz de fazer isso? Você é um ser vivente, cheio do Espírito Santo, cheio de poder, cheio de fogo, cheio de graça, cheio de unção. Glória a Deus. Eu trouxe como prova disso que eu estou te falando um versículo muito conhecido. E eu gosto muito desse versículo, porque ele é a mentalização do que eu preciso para ter esse poder em Deus. Que é João 14, 12, do 12 ao 14. Quando você... No princípio da minha conversão, eu lia muito esse versículo, porque eu queria mentalizar a minha mente, o meu interior, de que eu tinha poder como Cristo. Se você ler lá, Jesus vai dizer assim, ó: digo-lhe a verdade, aquele que crê em mim, primeiro passo, o que eu preciso? Crer em Jesus. Também fará as obras que eu tenho realizado. Vocês estão entendendo? Jesus ressuscitou mortos. Meu Deus. Ele fala: crê em mim e fará as mesmas coisas que eu faço. Mas como se não bastasse, ele vem aqui e ainda fala assim: meu Deus, fará coisas ainda maiores do que estas. Aleluia, Jesus. Aleluia. Porque eu estou indo para o Pai, e eu farei o que vocês pedirem em meu nome. Você consegue ver o quanto de poder que há no nome de Jesus? Aleluia. E ele pega e fala que, olha, vocês vão fazer as mesmas coisas que eu faço, e ainda as farão maiores. Gente, aviva a nossa fé. A campanha é para isso. É para você não viver por vista. É para você não viver somente naquilo que você vê, é levar os seus olhos para o alto e começar a trazer existência aquilo que já está lá parado. As bênçãos que o nosso irmão Luiz falou, muitas vezes está aqui entregue, estão nas áreas celestiais. Já Deus entregou, mas ela tem que haver o nosso mover para trazer para o físico. Aí ele pega e fala assim: e eu farei o que vocês pedirem em meu nome. Para quê? Para que o Pai seja glorificado. Tudo que o Senhor faz é para a exaltação do nome dele na nossa vida. Para que o Pai seja glorificado no Filho. E o que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Vocês conseguem imaginar Jesus aqui dizendo assim, ó: peça em meu nome, eu farei? Peça em meu nome, eu farei? Muitas vezes o Senhor está nos chacoalhando para dizer assim: está pedindo um pouco, ou não está crendo. Pede em meu nome e eu farei. Eu estou falando isso tudo aqui desde o princípio, porque essa campanha ela mexeu muito comigo. Essa campanha de oração. E nós estamos no quarto. No terceiro dia o Senhor já começou a demonstrar algo que eu estou pedindo ali. Um dom novo que eu estou pedindo para o Senhor ali. E o Senhor no terceiro dia já começou a responder para mim através de uma vida. Então eu estou trazendo toda essa matéria praticamente bíblica aqui do poder e do fogo e do batismo para conscientizar a você e a mim, não é? De uma vida na busca, na intimidade com o Senhor. Porque esse poder só nos é dado quando nós nos entregamos e buscamos por isso. Muitas vezes nós só nos limitamos a ser irmãos, enquanto o Senhor tem muito mais. Se você ler sobre os heróis da fé, você fica abismado. Às vezes eu leio e eu falo assim: Senhor, quão grandes obras eles fizeram. Olha quem era Saulo e quem é Paulo, quem foi Paulo. Sabe o que é o Senhor tirar um homem de um sistema religioso totalmente inverso à vontade dele? E além disso, de tirar ele daquele sítio, ele era mau. A Bíblia fala que ele entrava arrastando as pessoas de suas casas, obrigando elas. Quer dizer, havia violência no meio. Ele comparticipou com a morte de Estevão. Estevão, desde 7 homens, foi o único destacado na Bíblia. Mas a Bíblia fala que todos os 7 eram cheios do Espírito, foram separados para colaborar. Mas nós vemos Deus falando de quem?
Estevão. E diz que ele fazia grandes obras. Eu imagino Estevão curando, Estevão libertando, Estevão falando com grande eloquência da palavra, e os fariseus ali, ó, moendo as unhas, cheios de inveja e de ódio. E ele fazendo. E mesmo depois de ser contemplado, a Bíblia ainda traz para a nossa vista de que ele viu o Senhor assentado no alto trono. Aleluias. Agora olha o preço que ele pagou. E nós muitas vezes levamos a nossa vida com tanta naturalidade, como se nada disso fosse acessível a nós. É acessível a nós. Está no meu alcance, no teu alcance. Basta a gente crer e pedir e ele fará. Por que essa campanha ela fala sobre o fogo? Porque o Senhor, ele não quer uma igreja simples. Ele quer uma igreja cheia do poder do Espírito. Ele quer uma igreja cheia da manifestação do poder de Deus. Ele quer ver pessoas entrando aqui com enfermidades e sair daqui curadas das suas enfermidades. Por que nós não vemos tantos milagres, tantos operados do Senhor? Às vezes eu costumo dizer isso, o Senhor ele não muda, quem muda somos nós, é a geração, é essa nova geração. Mas eu creio ainda num avivamento, e é isso que nós estamos fazendo aqui, aviva a tua obra, Senhor. Olha a importância desse trabalho. Não há igrejas, muitas, irmãos, se mentalize disso, não há muitas igrejas preocupadas com a vida espiritual das pessoas. Não tem igrejas fazendo processo de libertações. As igrejas, muitas delas, estão como um sistema de socializar, de comunhão somente. Ninguém chora pelo problema do outro mais. Você e eu, nós somos privilegiados, porque ainda há igrejas que fazem campanhas, ainda há igrejas que se prostram em orações, ainda há igreja que leva a sério o jejum, ainda há igreja que busca pela presença e a direção do Espírito Santo, do poder de Deus. Glória a Deus. Nós somos privilegiados. Nós estamos no ministério assim, que prioriza a vontade do Senhor. Eu me sinto honrada. Eu me sinto honrada de ter nascido aqui, de permanecer aqui. E de ver o quanto Deus fez milagres nessa casa. O quanto Ele operou. Entra uns, sai outros, mas Deus permanece sempre presente, fazendo. Aleluia. E Ele quer usar você. Glória a Deus. Com poder e com glória. É a sua vida que Ele quer chacoalhar nessa campanha, incentivando a você a desejar esse poder de Deus. Aleluia. Estão entendendo? Eu quero finalizar aqui em Atos 1:8. Para acabar essa mensagem. Atos 1:8 vai dizer: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. Mas receberão o quê? Poder. É a Bíblia que está falando. Quando o Espírito Santo descer sobre nós, receberemos o quê? Poder. E serão minhas testemunhas em Jerusalém e em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Você vai poder dizer: o Espírito Santo desceu sobre mim, e através da descida do Espírito Santo eu fui cheia, e poder se emanou de mim através do poder de Jesus na cruz. Essa é a nossa satisfação, é curar, é sermos curadas para curar, é aprender a orar para ensinar outros a orar, é ler a Bíblia para ter uma palavra quando alguém não tem. Aleluia. Não podemos mais ser uma igreja normal, uma igreja simples. O Senhor nessa campanha, Ele quer avivar a gente, Ele quer sacudir a gente, Ele quer falar: levanta na oração, levanta na comunhão, e eu manifestarei através de vós o meu poder. Poder. Imagina você orando de tal forma que uma pessoa vem aqui e de repente você vê ela andando, vem com uma perna inchada, cheia de roxo, e você vê ela curada. Aleluia! Glória. Essa é a alegria, é ver o
ver pessoas que estão agarradas, presas nos seus quartos, presas em correntes. Pessoas que há 5 anos sofrem de uma dor eterna. E que Jesus vai curar. Aleluia. Através de você. Glória a Deus. Se vocês crerem em mim, farão as mesmas coisas. E Aleluia. ainda maiores. Eu falo isso para que isso venha arder no seu coração. Como uma chama de fogo. Para Aleluia. desenvolver tudo aquilo que o Senhor tem para você. Glória. Como eu disse, vocês não são uma coisa do acaso. Todos nós nascemos com um propósito em Deus. E Ele quer ativar esse nós. Mas depende de mim e de você. Desejar esses 3 batismos aqui que eu falei. Aleluia. Conversão nas águas, arrependimento dos pecados. Batismo do Espírito Santo. Confirmação da presença, da nossa presença no Senhor. E com fogo, com o poder de Deus. Aleluia. É isso que o Senhor quer fazer conosco em 7 dias. Você crê? Você crê? Aleluia! Glória a Deus! Então, se creres, verás a glória de Deus. Glória a Deus. Amém? Amém. Eu agradeço a minha oportunidade. Glória ao teu nome, Deus. Eu agradeço que vocês continuem intercedendo por mim. Amém. Para que o Senhor faça de nós cada vez mais canal, né, da palavra dele. Meu desejo é ver vocês aqui também, pregando cheio de eloquência como Estevão, porque ele foi tremendamente usado pelo Senhor. Aleluia. Foi um jovem lindo e se destacou entre os demais. Mas eu creio que esse desejo já existia no coração dele. Para que esse destacamento acontecesse, primeiro nós temos que desejar. Ter mais de Deus, ser mais em Deus. Sair dessa carne que nos limita e ir para as coisas do alto. Amém? Eu agradeço a minha oportunidade